logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para... Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma escola dominical virtual. Antes quero agradecer a todos os internautas, aqueles que estão compartilhando, que estão curtindo, que estão ali fazendo seus comentários. Muito obrigado. Isso ajuda muito o professor. Vocês têm liberdade para fazer críticas, desde que sejam aquelas críticas que ajudam a construir. E hoje nós estamos com uma lição de número 2. Deus cuida dos que se dedicam a Ele. O nosso texto áureo diz o seguinte: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A verdade que vamos aplicar nesta lição: a razão da nossa existência é estarmos em comunhão com Deus e servi-lo em todo o tempo. A introdução: é um desafio vivermos uma época caracterizada por não tenho tempo. Sendo discípulo de Jesus, precisamos rever constantemente como está a relação prioridade e rotina em nossa vida. Essa lição é muito importante, meus queridos internautas, até para muitos de nós que estamos muito preocupados com nossos afazeres e estamos deixando o reino de Deus para segundo plano. E nessa introdução ele fala que o tempo que estamos vivendo, a época que nós estamos vivendo, é um desafio caracterizado por não ter o tempo. Você convida alguém para ir na igreja, ela diz que não tem o tempo. E se não bastasse, os cristãos, os que professam a fé, que professam ter aceitado Jesus como Salvador, estão muito mais preocupados com seus afazeres, e por isso eles também não estão tendo tempo de dedicar-se à obra de Deus. O objetivo da primeira parte da lição, do ponto 1 a 3, incentivar a busca da sabedoria divina quanto à administração do tempo. Nós estamos falando de tempo, não tempo, tá, meus queridos? Como nós vamos aprender nessa lição, como nós podemos administrar o nosso tempo. O ponto 1 diz assim: o uso do tempo dado por Deus. Como estamos usando o nosso tempo? Nosso tempo nós estamos usando para o crescimento do reino de Deus, apesar que nós usamos esse tempo em nosso crescimento, na busca de resultados. Nós nunca podemos deixar isso. Nós temos que a nossa vida material para a sobrevivência, ela pode andar muito bem paralela com a espiritual, de acordo com o chamado que nós temos de Deus. Porque muitas vezes o nosso chamado é para cooperar, é para contribuir na obra, e nós precisamos fazer com os nossos bens se multipliquem, e para que nós possamos também estar tendo resultado. Mas mesmo em busca da multiplicação desses bens, nós não podemos deixar o reino de Deus para o segundo plano. Nós não podemos deixar todo o tempo para gastarmos naquilo que é nosso. Então aqui o comentador está perguntando: como estamos usando o nosso tempo? Somos tão somente mordomos do tempo? O que é um mordomo? O mordomo é um indivíduo encarregado de administrar em residência alheia. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Esse corpo não é mais nosso, porque nós nos entregamos a Cristo. Então agora nós somos mordomos, nós temos que administrar os nossos tempos de maneira que nós possamos agradar a Deus. Então por isso precisamos buscar a sabedoria divina quanto às nossas atividades e administração do tempo. Então, como precisamos correr atrás das nossas atividades, nós também precisamos dedicar tempo às coisas de Deus. Porque a Bíblia diz assim: e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra,
determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Atos 17:26. Temos tempo determinado. Quando eu digo tempo determinado, não confunda que nós temos dia e hora para morrer. Isso não é real, isso não é verdade. Nós temos tempo. A duração do homem é até 6 anos. E disso ele não vai passar. Ele pode morrer no início, né? Sua vida pode ser ceifada no início da sua vida, como no meio, no final e assim por diante. Mas ninguém tem dia marcado para morrer. 1.1. Voltando ao princípio da humanidade. É importante destacar que quando o ser humano foi criado, o Senhor Deus já tinha estabelecido tempos determinados e dias e anos. Gênesis capítulo 1, versículo 14, que diz assim, ó: e disse Deus, haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, queridos professores, queridos alunos, o que nós estamos colocando nessa escola é o seguinte, para nós entendermos, porque nós estamos cheios, não só de cristãos, como de pastores, líderes, que acreditam que nós todos temos o dia determinado para morrer. Então, se eu acredito que eu tenho o dia determinado, então eu não posso crer em milagre. Quando alguém fala que Jesus o livrou da morte, ele está mentindo. Porque se ele tem dia para morrer, então não pode acontecer milagre no livro da morte. Quando a Bíblia fala, quando eu falo dia, é diferente de tempo. A plantação, a lavoura que você planta, a semente que você joga na terra, ela tem um tempo para que ela possa germinar, crescer e dar frutos. Nós também fomos feitos com esse mesmo objetivo. Nós nascemos, crescemos, o nosso dever é adorar a Deus e depois, dentro do tempo da existência humana, que não é dia marcado, nós possamos voltarmos para Deus, mas com dignidade, por ter aplicado o nosso tempo à adoração a Deus. Então eu espero que os alunos estejam entendendo a diferença entre dia e tempo, tá? Então o tempo, como eu disse, é aquele tempo que leva para a semente germinar, nascer, crescer e morrer. Então, meus queridos, estamos vendo aí, meus queridos alunos, voltando aí ao princípio da humanidade, para que nós possamos entender os tempos. Então nós precisamos o que? De ter percepção em que época estamos vivendo, em que época da nossa vida. E nós temos que ter percepção que nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos ter percepção para que nós possamos enxergar as coisas da maneira certa. Eu coloquei aí no quadro aí, meus queridos, aí tem uma figura para que vocês distinguam, é um passo ou é um coelho. Então você precisa ter o que? Percepção. Você precisa fazer descoberta por esse caminho da vida. Nós temos caminhos difíceis, nós temos um emaranhado de linhas, de trajetórias, que nós precisamos escolher a certa, que vai nos levar ao destino certo. Então nós também precisamos fazer descoberta. Deus não criou o ser humano e o colocou na terra, deixando à mercê de suas próprias percepções e descobertas. Deus fez o céu, fez a terra, e daí Ele determinou tempos para tudo isso, e nós fomos feitos. E não estamos à mercê apenas da nossa percepção, mas de tudo que Deus fez. Então nós estamos enxergar tudo que Deus fez por nós. Então nós estamos aí continuando, voltando ao princípio. Deus criou o homem, abençoou e disse: seja fecundo. Lembra que nós estudamos no seu passado? O homem se multiplicou, então designou tarefa e mantinha relacionamento contínuo com ele. Isso que Deus fez. Então Ele fez o homem, abençoou e disse: crescei e multiplicai. Ele capacitou. Eu coloco aí um homem carregando um cavalo sobre os seus ombros. O que é isso? Treino, meus queridos. E aí o treino levou o que? Esse homem a carregar um cavalo. Não posso contar uma história aqui porque o meu tempo é curto, não dá tempo. Então Ele capacitou. Nós somos capacitados. Nós temos que entender que Deus nos capacitou, e nós temos que deixar de ser crianças, de não crescermos. Escola dominical, prezados alunos, prezados professores, é para que nós aprendemos a ser
cristão e aprendemos a se virar na vida. Deus nos capacitou. Então nós temos que fazer o quê? Nos colocar em prática aquilo que Deus colocou para nós. Tentar melhorar cada dia nossas vidas. É por isso que fazemos cursos, fazemos isso, fazemos aquilo. Nós temos professor de escola dominical que nunca leu um livro. E os pastores colocam ele para ser professor. Presbíteros que nunca leu um livro. Meus queridos, a Bíblia diz que o obreiro tem que ser preparado, apto para ensinar. E nós temos aí uma porção de obreiros em nossas igrejas apenas ocupando um púlpito, apesar que nenhum obreiro foi chamado para ficar em cima de um púlpito, foi chamado para dar fruto. Então ele também nos instruiu, não é para nós ficar aí abrindo a boca, gritando e escandalizando, mas é para nós fazer as coisas certas. Ele nos instruiu a não viver como os mundanos. Uma mãe, um filho faz um ato, a mãe dá um grito e lá vai um palavrão, lá vai um xingamento. Será que nós estamos vivendo da mesma forma ou estamos vivendo diferente? Quando o ser humano desconhece e ou não crê na palavra de Deus, vive em uma constante crise existencial, ou resume sua vida apenas a aspectos materiais e a sua própria capacidade intelectual. Então há várias perguntas que o ser humano faz. O ser humano sem Deus, ele está perdido no tempo. Ele pode possuir riqueza, mas ele está perdido. Ele não sabe quem é ele, de onde ele veio, para onde ele vai, o que acontecerá após a morte. Ele está sempre fazendo inúmeras perguntas. Então é por isso que ele desconhece. Quando ele desconhece a palavra e não crê em Deus, ele vive uma crise existencial. E nós precisamos, professores, ensinar nossos alunos que nós temos, porque eu sei que nós temos mesmo cristão vivendo uma crise existencial. Por quê? Porque não se aplica a palavra de Deus. 1.2, Deus supre as necessidades. Enquanto o primeiro homem se dedicava às tarefas designadas pelo Criador, Deus percebeu a importância de Adão ter uma adjutora. Veja bem, meus queridos, Deus preparou sempre as coisas melhor para o homem. Por que não dizer que a mulher foi o melhor presente que Deus deu ao homem? O que faz um homem ser mulher? Ele é uma pessoa que a felicidade dele não é completa, pois falta um lar. A mulher é a alegria do lar, pois a mulher ela traz os filhos estão sempre rodeados da sua mãe. E o homem, além de Deus ver que o homem estava só e que o homem precisava de alguém, os animais, cada um tinha um companheiro e o homem estava só, Deus fez uma companheira e abençoou, dizendo: multiplicai e enchei a terra. Então, tudo com uma missão específica. Nós estamos vendo aí que Deus sempre supre a necessidade, meus queridos alunos dessa escola dominical virtual. Desse mesmo homem não consegue perceber todas as suas necessidades. Nem sempre sabemos o que realmente é bom ou não para nós. Importante é estarmos cientes de nossas limitações, até para conhecermos tudo acerca de nós mesmos. Não fomos feitos pelo Senhor para vivermos separados dele. Então, meus queridos, é interessante que aqui diz assim: de si mesmo o homem não consegue perceber todas as suas necessidades. Deus percebeu que havia uma necessidade. Adão não pediu para Deus porque Adão não sabia o que era uma mulher. Pode ver que os jovens hoje, eles oram pedindo a Deus uma companheira. Adão não pedia, Adão não conhecia, não sabia o que era. Se era algo tão bom como uma mulher que preenche o vazio que existe em um homem. Se não fosse assim, Deus não teria dado Eva como companheira para Adão. E o homem ficou tão alegre quando viu aquela mulher que ele disse: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Foi uma alegria muito grande. Então a mulher, ela traz alegria para o homem. 1.3, Faraó associou adoração com ociosidade. O rei do Egito, ao ouvir Moisés e Arão pedir que deixasse o povo de Deus ir ao deserto para celebrar uma festa em honra ao Senhor, imediatamente interpretou que o povo hebreu estava muito ocioso. E, meus queridos, por que não dizer que a humanidade estão tão ocupadas que quando alguém convida elas para ir a uma igreja, para
para ir ouvir a palavra de Deus, elas estão ocupadas em seus trabalhos. Aqui, Faraó associou, quando Moisés disse: deixa o meu povo, deixa o nosso povo ir adorar a Deus. Ele associou: esse povo está com falta de trabalho, esse povo está ocioso, é preciso colocar mais trabalho para esse povo. E aí o Faraó disse o seguinte: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso, clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Então, entendeu aí que o povo está precisando? Era de trabalho. Na verdade, meus queridos, tem muita hora que nós estamos precisando de trabalho, mas em primeiro lugar nós estamos precisando muito mais de Deus, porque é Deus que preenche os vazios que existem espiritualmente em nossas vidas. O objetivo da segunda parte da lição, do ponto 1 a 3, destacar a necessidade de estabelecer prioridade. Muitas igrejas têm vários problemas. Por quê? Porque elas não estabelecem prioridade. Muitos cristãos têm problema porque não estabelecem prioridade. Professor de escola dominical, quando você pega a lição, você tem que ver as prioridades, porque você não consegue em 40 minutos ou até 50 ou 1 hora ensinar toda a lição. E se você quer 2 horas para ensinar a lição, vai ser cansativo, pois é um estudo de todos os domingos. Então você tem que escolher as prioridades, aquilo que melhor você vai aplicar no conhecimento e no dia a dia dos nossos alunos. É por isso que o professor precisa ser um homem capacitado. 2. É preciso estabelecer prioridades. Num contexto de correria e muitas ocupações para suprir as necessidades fundamentais da vida, há a tendência de nos afastarmos de nossas responsabilidades, do cuidado da vida espiritual e no serviço do reino de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos administrar nossos trabalhos diários com nossa adoração, com nosso compromisso no lado espiritual. Se eu não tenho tempo, então não é prioridade. Hoje tem um trabalho especial na igreja, Santa Ceia. Não posso ir porque eu vou receber isso, vou receber aquilo, tem uma tarefa para terminar de fazer. Então Santa Ceia não é prioridade. Culto de domingo, não posso ir nesse culto hoje por isso ou por aquilo e tal. Não é prioridade. Então, se não tenho tempo, eu quero que entenda. Se eu não tenho tempo para aquilo, é porque aquilo não é prioridade. Prioridade é o que eu vou fazer. Agora eu quero saber se o que eu vou fazer me dá bênção diante de Deus, ou se não me enriquece nada no meu lado espiritual. Então, nós precisamos nos preocupar e entendermos o que é prioridade. 2.1. A garantia dada pelo Senhor. O Senhor Deus nos conhece. Ele sabe da nossa tendência humana. Nós temos que procurar verificar a maneira que nós vamos servir a Deus, porque nós temos tendência de olhar algo e cobiçar, como esse exemplo que eu coloquei aí sobre esta morena que está aí no quadro. Então a tendência humana ao adultério começa muito antes da traição em si. Ele começa com a cobiça dos olhos, com o olhar e com o desejar. Começa a olhar, começa a desejar. Achou bonito, vou olhar de novo. E daí, meus queridos, nós temos a tendência de cairmos em erro. A tendência de errarmos. Por quê? Porque nós não corrigimos o nosso olhar, o nosso proceder. Em qualquer circunstância, a tendência humana é pecar. E por isso nós sabemos que, como nossa tendência é ir para o pecado, então nós precisamos viver 24 horas adorando a Deus e meditando em sua palavra
porque ela nos produz vida. Insegurança. Então, meus queridos, Deus cuidar de nós, porque nós temos insegurança. Se Deus não cuidar de nós, nós corremos grande perigo, em primeiro ponto, porque a nossa tendência é pecar. Em segundo, agora, é porque nós somos inseguros. Nós temos facilidade para o erro. O que está por trás da insegurança pode ser um medo. Por exemplo, medo de ser rejeitado, medo de que as coisas não deem certo, medo de ficar só, medo de ficar pobre, medo de perder o emprego. Então, o ser humano sem Deus possui um aglomerado de medo. Medo disso, medo daquilo. E o que acontece? Ele é inseguro. Então, por isso nós precisamos da segurança divina. Terceiro, dúvida. Deus conhece as nossas dúvidas. Então a dúvida é interessante, porque há dois modos de se conviver com a dúvida. A primeira é estabelecendo relações lógicas, tentando chegar a alguma conclusão. Há esses dois modos de se conviver com a dúvida. A primeira é estabelecendo relações lógicas. Então aí você vai pela lógica, você está com a dúvida daquilo. Eu posso fazer ou não posso fazer? E aí o que você faz? Você estabelece relações lógicas e daí você passa a fazer a coisa certa. Nesse quesito, a dúvida trabalha ao nosso favor. Quando nós temos dúvidas e aí não consultamos alguém que entenda daquela matéria, quando nós temos dúvida acerca da nossa fé, devemos consultar a Deus e consultar pessoas experientes que podem nos ajudar de maneira que nós possamos ser varão aprovado. Então é por isso que Deus cuida de nós, porque Ele sabe que nós temos dúvidas, que nós temos instabilidade diante da realidade da vida. Então muitas vezes somos instáveis. 2.1. A garantia dada pelo Senhor. Nas Escrituras encontramos a mensagem de Deus que vem ao encontro dos nossos mais íntimos questionamentos. O ser humano sempre questionou o seu lugar no mundo. Sempre o ser humano questionou. O ser humano vive em constante guerra interior, porque uma hora ele diz: será que Deus existe? Será que Deus não existe? Então ele vive sobre essa preocupação em olhar o lado de lá, mas ele não consegue enxergar no lado de lá com os olhos carnais. Ele está do lado de cada vida e ele quer enxergar o outro lado da vida. E aí ele faz as perguntas que estão no seu subconsciente. Ele está vivendo ali uma guerra por não se encaixar, por não saber qual o seu lugar na sociedade, qual o seu lugar no projeto divino. E aí ele começa a olhar e começa a fazer pergunta: Deus existe? O que eu estou fazendo aqui? Então, mas o cristão não. O cristão deve estar baseado, orientado pela palavra de Deus, para que ele viva uma vida diferente, uma vida constante, crendo em tudo que o Senhor nos ensinou. O problema é que não necessariamente ele encontra as respostas que busca. Nós temos pessoas perdidas, nós temos pessoas se suicidando, meus queridos. E por que não dizer que evangélicos se suicidando também? E tudo isso é o que? São muitas perguntas que ele está desolado, ele está precisando de auxílio. E os líderes, professores de escola dominical, você precisa conhecer os seus alunos. O pastor precisa conhecer os seus subordinados, os seus membros. O pastor precisa conhecer o estado das suas ovelhas. E quando eu vejo pessoas se desviando, pessoas mudando de igreja, será que o pastor está conhecendo o estado das suas ovelhas? Será que o pastor tem ali uma equipe selecionada para cuidar de cada causa? Não tem, meus queridos. A maior parte das igrejas não tem. Então, meus queridos, nas Escrituras encontramos a mensagem de Deus que vem ao encontro dos nossos mais íntimos questionamentos. Então, toda sua dúvida, vamos para as Escrituras.
Então a garantia é dada pelo Senhor. Eu estou falando da tendência humana. O povo de Israel junto ao Monte Sinai, aguardando Moisés descer. Lá está o céu de Deus recebendo instruções sobre como o povo de Deus deveria proceder nas diversas situações durante a peregrinação no deserto e quando tomasse posse da terra prometida. Lá está Moisés falando com Deus, pegando as leis para que o povo possa, através da lei, saber como se comportaria nessa jornada, nessa caminhada até a terra prometida. Mas o povo é impaciente, a tendência humana é pecar. Foi lá e como Moisés demorou, construir um bezerro de ouro. E aí criou-se aquele grande problema. Aí começou-se a primeira mortandade ao entrar no tempo da lei. 2.2, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas buscai primeiro, disse Jesus. Primeiro no grego é proton, que em sentido figurado refere-se à dignidade ou importância. O primeiro de todos, principalmente, antes de tudo. Nós também, no nosso linguajar português, quando dizemos buscar de primeiro, para nós é antes de tudo, faça isso. Então, antes de tudo, antes de qualquer preocupação, antes de qualquer coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos primeiro consultar a Deus, nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus para que tudo corra bem. Então, meus queridos, o reino de Deus, claro que eu não vou falar nessa lição sobre o reino de Deus, mas eu vou abrir um parênteses aqui para mostrar para vocês como é difícil as pessoas entrarem no reino de Deus. E eu acho que vocês têm observado isso. Eu coloquei aqui uma janela com uma parte aberta e uma mosca sobrevoando querendo entrar ou querendo sair. Então essa mosca, ela se bate naquela vidraça, se bate até cair. Quando ela cai, ela percebe que a janela ali embaixo está aberta. E aí ela sai e vai embora. Então, meus queridos, por que não dizer que o ser humano também está batendo na porta que está fechada? Batendo na parte fechada. Precisa se posicionar para o lado que está aberto e ver a grandeza que Deus tem preparado. Nós ainda estamos vendo sobre o reino de Deus e sua justiça para buscar em primeiro lugar. Então, antes desse versículo, o Senhor faz menção a tesouros na terra e tesouros no céu. E a servir Deus ou Mamon. Será determinante no estabelecimento das prioridades, as definições que precisamos ter quanto a esses dois aspectos. Que tesouro acumular e a quem queremos servir. Então é uma correria. Nós estamos vendo o Brasil, meus queridos. O Brasil é essa lava-jato, e pessoas vão presas, políticos velhos para a cadeia, por causa que fizeram roubalheiro no país. E pasmem, meus queridos, eu vou dizer um negócio que eu não quero ser profeta disso, mas se essa lava-jato continuar, após terminar essa lava-jato, as igrejas se preparam, porque nós estamos cheios de ministros que estão deturpando o evangelho e estão preocupados só em ganhar dinheiro. E vocês veem que a internet está cheia de acusação contra líderes evangélicos, que estão mais pensando nas riquezas terrenas do que nos bens celestiais, nas riquezas celestiais. E eu acredito que virá uma grande perseguição por conta desses mercenários que estão iludindo o povo. Hoje, meus queridos, vale a pena ser pastor, porque você pode ter um bom salário. Nós vemos igrejas pequenas que seus membros têm necessidade, mas o pastor consegue tirar ali de 7 ou 5 ou 10 mil reais por mês de salário. E não sei se isso agrada a Deus. Será que isso também não é buscar primeiro os tesouros terrenos? Será que isso não é querer viver bem na terra? Nossa vida deve ser exemplo, modelo, como Jesus foi modelo. O reino de Deus e a sua justiça é em primeiro lugar. É o que nós estamos falando. Em Mateus 6:32, Jesus diz que
que os não nascidos de novo estão focados e ambicionam tão somente os aspectos materiais da vida, ou seja, somente a vida debaixo do sol. Aqueles que não são nascidos de novo, é por isso, meus queridos, nós estamos cheios de cristãos, meus queridos. Mas na realidade eles não passaram pelo novo nascimento, meus queridos. O novo nascimento é nascido do Espírito, é nascido da palavra. É pessoas regeneradas, é pessoas que o mundo para ele não tem valor. Em primeiro lugar está Deus, em primeiro lugar está buscando o reino de Deus. É pessoas que morreram para esse mundo e vivem agora uma nova vida para Deus. Esses são os nascidos de novo. A palavra diz porque Jesus disse o seguinte: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vossos pais celestiais bem sabem que o que necessita e que vocês necessitam de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e deixa que a bênção vai te acompanhar. 2.3, aproveitar as oportunidades. A palavra oportunidade tem relação com o termo em latim op porto, que significa para o porto. Efésios 5:15 fala da importância de andar como sábios, incluindo o uso adequado do tempo, tendo em vista que os dias são maus. Efésios 5:16 é traduzido no sentido de aproveitar bem a cada oportunidade, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós precisamos aprender a remir nosso tempo. Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades. O objetivo da terceira parte da lição, do ponto 1 a 1.3, mostrar que precisamos estar sempre avaliando a verdadeira motivação de nossa dedicação a Deus. Então, sempre precisamos avaliar, sempre analisar, fazer uma autoanálise se nós estamos realmente dedicados às coisas de Deus. 3. A importância do discernimento. Nossa dedicação a Deus deve ser resultado da ação transformadora da palavra, para não incorrermos no erro de achar que podemos barganhar com Deus ou simplesmente cumprir nossas obrigações religiosas para garantir a bênção de Deus e brindar nossa vida contra as adversidades e aflições. O Senhor Deus não se engana, Ele sonda e conhece os nossos corações e pensamentos. Então, meus queridos, nossa dedicação a Deus tem que ser resultado da ação transformadora da palavra de Deus em nós. Mas, meus queridos professores, queridos alunos, existem muitas pessoas que apenas são devocionais, eles não conhecem a palavra de Deus. Apenas acha bonito ver as pessoas dizerem que é cristão e eles também se agrupar, se infiltrar, estar no meio dos cristãos, mas não conhece o novo nascimento, não conhece o poder transformador da palavra de Deus, e aí incorre no erro de querer barganhar aquela devoção. Eu estou sempre na igreja, por isso eu tenho direito a isso, eu sou religioso, por isso eu tenho direito a isso, eu ajudo as pessoas, por isso eu tenho direito a isso. Mas tudo isso não garante, não nos brinda da nossa vida, da nossa responsabilidade com Deus. Então não se engane, Deus sonda e conhece os corações. 3.1, uma dedicação só de aparência. O povo de Israel chegou ao ponto de participar da cerimônia religiosa e cumprir o calendário litúrgico, porém com a mente voltada para seus próprios interesses, focando o que era material e secular. Veja bem por onde esse povo passou, meus queridos. Passou por vários problemas com Deus, guerreavam com Deus, porque eles deixaram de colocar em primeiro lugar o cerimonial religioso que Deus tinha colocado. Eles acreditavam que fariam daquela forma, mas estavam focados não em Deus, mas nas coisas materiais. Achavam que bastava observar dias e cumprir só de aparência as obrigações religiosas para serem agradáveis a Deus. Mas como discípulo de Cristo, precisamos estar sempre avaliando a verdadeira motivação de nossa dedicação a Deus. Você tem avaliado? Você tem perguntado para você mesmo: por que eu sou crente? Por que a minha vida é desta forma?
Você tem feito uma autoavaliação para ver se você se encaixa nos requisitos que Deus pede aos seus servos? 3.2. Aplicai os vossos corações. Encontramos essa exortação em Ageu 1:5-7. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestimos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe um saco furado. Nós estamos vivendo este tempo. Quando eles retornaram do cativeiro babilônico, né? Os que regressaram do exílio, encontraram aquela destruição e pobreza. Então era grande o desânimo do povo. E aí eles, como um fósforo lá, reergueram, né? Deu início à construção. Mas depois, quando a obra acabou, o povo lá se esqueceu novamente de Deus. Aí Deus levanta Ageu, que adverte o povo para que eles possam reavaliar as prioridades. As suas prioridades estavam sendo mais as coisas mundanas. 3.3. Esclarecimento à luz da Bíblia. Em todo o tempo precisamos refletir sobre os diversos aspectos da vida de discípulo de Cristo à luz da palavra de Deus, para evitarmos conclusões precipitadas, interpretações particulares e expectativas pessoais equivocadas, pois caso não se cumpra, podem gerar decepções, frustrações e desânimo. Esclarecimento à luz da palavra de Deus. Por que não dizer que nós estamos vivendo esta época? Então, meus queridos, nós precisamos nos alertar a nossa visão, a nossa conclusão. Eu coloquei aí esse desenho, vê se você consegue discernir o que é. Desta forma aí que você está vendo, ele é um sapo. Mas quando eu viro ele ao contrário, ele é um cavalo. Então, meus queridos, nós precisamos não tirar a conclusão precipitada. Nós precisamos ver realmente o que nós estamos vendo. Estamos vendo sobre o esclarecimento da luz da Bíblia. Assim também devemos atentar quando tratamos da dedicação a Deus e o cuidado divino, pois o cuidado de Deus não é sinônimo de ausência de aflições, oposições e adversidade. Então não pense que porque você serve a Deus, você está livre de oposições, de aflições e de adversidade. De maneira nenhuma. Você não está livre destas coisas. Isso não quer dizer que você está imune, pois nós vivemos no mundo e a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Conclusão: para que a nossa vida seja dedicada a Deus, nós, discípulos de Cristo, precisamos pertencer a Ele para vivermos segundo a sua vontade e para a sua glória. Render ao plano de Deus, pois somente assim discerniremos a verdadeira razão de nossa existência e encontraremos a paz. Então, se nós vivemos para Deus, se nós nos dedicarmos a Deus, se nós vivemos segundo a palavra de Deus, então nós vamos descobrir a verdadeira razão, o porquê existimos, e aí nós encontramos a paz. Que Deus abençoe a todos os queridos internautas e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.